Ei, gente, bem-vindo de volta. Eu sou Alexandre Pucci, jornalista, uma pessoa vivendo com HIV, agora embaixador global da prevenção do HIV, da conferência internacional que vai acontecer no Brasil, pela primeira vez na América Latina. E esse podcast foi pensado justamente para poder falar sobre assuntos que ainda são tabus, principalmente da nossa comunidade LGBT. Então, neste episódio, a gente está um pouco polêmico, mas necessário, porque a gente vai falar sobre fetiches. Todo mundo tem um fetiche, escondido ou não, todo mundo tem um fetiche. E aí, como que a gente pode fazer nossos fetiches de forma segura e saudável? O meu convidado hoje, ele é meu amigo, e sim, eu trago meus amigos aqui porque quem tá comigo, meu amor, sabe um, sabe todos. E ele, pra mim, hoje é uma das maiores referências quando se fala de saúde LGBT. Obrigado. Dr. Vinícius Lacerda, ele é cirurgião digestivo e especialista na comunidade LGBT. O Instagram dele foi um dos pioneiros para falar sobre esse assunto, sem tabu. E hoje aqui a gente vai bater um papo sobre fetiches. E aí, bora dar uma de volta? Meu amor, muito obrigado. Sabe que eu sou seu fã desde o início. Que isso, Ale. Pra mim estar aqui é uma honra. Você falou que a gente foi um dos pioneiros, a gente foi um dos pioneiros, né? Nós dois, porque nós começamos o Instagram, você me incentivou a falar desse assunto para esse público, né? Sem medo. E hoje em dia eu tô onde eu tô, graças a você também. Então, para quem está aqui é uma honra e uma felicidade, né? Poder voltar a conversar pessoalmente sobre esse assunto. A gente está gravando esse episódio 2 dias depois do Vini se tornar doutor com doutorado, é verdade. Né? Meus parabéns. Obrigado. O novo doutor pela USP. As bichas no poder. Pois é, e o mais legal é a gente poder falar sobre saúde, sobre prevenção combinada, né? Entre homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, que é esse assunto do meu doutorado, o HPV anal nessas pessoas. E, claro, isso também veio um pouco dessa minha jornada, né? Falando de saúde LGBT, falando de fetiches também. Então, obrigado por me convidar para falar sobre esse tema. Eu, como homem gay, fetichista, tô aqui realmente muito lisonjeado de estar aqui mesmo. E eu, como homem gay fetichista, tenho o prazer de te entrevistar. Que bom, que bom. Gente, eu e Vini e outros profissionais, a gente criou a primeira coluna de saúde LGBT do Brasil, né? Sim, sim. Que ficamos 4 anos na Carta Capital. Ficamos um pouco na Carta Capital, um pouco no site do Jairo Bauer, né? E a gente não tinha medo de falar não, né? Exatamente. E esses textos ainda estão publicados, né? Então, se você coloca lá Saúde LGBT Carta Capital ou Saúde LGBT Jairo Bauer, você vai encontrar todos os textos que o Vini, o Bruno Branquinho, que estava aqui no episódio anterior, o Fred Nicasso, que vai vir no próximo episódio, tô dando um spoiler aí, outros profissionais super capacitados, escreveram, Pedro Campana, infectologista também, e então vocês podem ler esse conteúdo que é muito importante e relevante. Com certeza. Bom, vamos ao tema. Ixi, vamos. Fetiche. Você sente que pelo menos eu, como pessoa que transa, né, que usa aplicativo de sexo, senti que houve um aumento em quando se fala sobre fetiche, né? Hoje perguntar no Grindr, no Hornet, no Tinder, qual seu fetiche virou algo comum. Com certeza. Você acha que teve um aumento? Teve uma mudança, né? A gente teve algumas mudanças com relação a como as pessoas se expressam, né? Não só na intimidade, mas elas começam a ter coragem sobre falar sobre esses assuntos, né? A própria mídia começou a explorar um pouco isso, os filmes, 50 Tons de Cinza, a gente tem as novelas e tal. As próprias, muitas séries também dos streamings falam mais abertamente sobre isso. Mas por muito tempo foi um tabu muito grande, né? Falar sobre suas fantasias, isso realmente... Era difícil, acho que a internet propiciou um pouco isso, as pessoas se identificarem com outras pessoas que praticam seus fetiches também. Isso aconteceu comigo, por exemplo. E pra mim, assim, me assumir como um homem gay foi um passo, me assumir como um fetichista foi outro passo, né? Acho que acontece até um pouco com quem vive com HIV, né? Sair desse segundo armário, né? Que é falar sobre suas fantasias. E eu acho que a internet, ao mesmo tempo que ela proporciona locais de educação e tudo mais, ela também pode ir para um mundo um pouco, né, perigoso nesse aspecto também, com relação a certas parafilias sobre coisas que envolvem fetiches que, na minha opinião, não deveriam ser estimulados, né? São crimes, né? Sim, exatamente. Esse é o limite que a gente tem que falar sobre, principalmente, o consentimento, etc. Então, se é consensual e não é criminoso, tá tudo bem.
tá tudo bem, né? Quando a gente fala principalmente do mundo do BDSM, a gente fala do seguro, safe, saudável e consensual, né? Só que assim, o seguro e o saudável, o limite, ele assim, primeiro, ele varia muito, né? Da forma como você pratica o fetiche, tem fetiches que são mais extremos, mas que, na minha opinião, a partir do momento que tem um consentimento, eles devem ser respeitados, desde que a pessoa tenha noção dos riscos que ela está correndo em praticar este ou aquele fetiche, né? Tem muito fetiche que ultrapassa essas barreiras do seguro e do saudável, né? Mas eu acho que tudo é um limite de como pratica, da forma como pratica, do quanto você está consciente, se você utilizou alguma droga ou não, né? Então quando a pessoa vem falar para mim de phishing, é seguro? Calma que a gente já vai chegar Vamos aí. lá, então vou pular. Eu vou passar fetiche por fetiche, amor. Aqui a gente vai falar de cada Então tá ponto. bom. Mas assim, antes, existe uma linha para eu entender o que é saudável e o que não é saudável? Existem várias linhas, né? Assim, é difícil, né? Isso muda, inclusive, com relação a médicos, a profissionais, a profissionais até da saúde mental, psicólogos e tal, porque essa linha, ela muda, né? Ela é uma linha que muitas vezes ela é moral também, né? A gente tem alguns autores como a Dana Rubin, que ela fala sobre essa linha. Essa linha, ela pode ser, tem gente que cruza essa linha ali na heterossexualidade, heteronormatividade, e fica ali, né? Sexo para procriar. Então essa linha ela vai andando de acordo com costumes, com questões morais e tudo mais. E quando a gente fala de medicina, tem uma linha do que é realmente saudável e seguro. E aí é uma área que é muito pouco estudada. Então quando a gente vai falar, por exemplo, de o quão seguro é você praticar tal ou tal coisa, não tem muita academia nisso. A gente vai muito pelo bom senso, né? E por experiências do médico, de relatos e tal. Agora a gente vai falar, é seguro fazer essa prática? Não vai ter lá um estudo bem feito para falar se é seguro ou não. Então muito vai do bom senso, de experiência de especialista, né? E tem que ter muito cuidado se a gente não está usando uma régua moral, em vez de uma régua realmente acadêmica e científica para cruzar esse limite, para delimitar esse limite, na verdade. E o fetiche, ele tem pelo menos no meu caso, eu fui descobrindo ele aos poucos, assim, né? Sim. Então, eu comecei minha vida sexual, claro, todos os homens gays começou a vida sexual do pornô, né? Assim, assistindo pornô. Sim. Eu digo homens gays até os anos 2000, porque eu acho que hoje a gente já tem algumas representações mais importantes, mais boas, né? Mas na nossa época era só o pornô que a gente tinha ali. Verdade. Acesso. E depois eu fui descobrindo, principalmente quando eu me mudei para São Paulo, vim do interior, que era um lugar muito conservador, e vim a São Paulo, comecei a conhecer algumas práticas que eu fui gostando. E é possível, assim, ao longo da vida, descobrindo novos fetiches? Eu acho que sim. Eu acho que existe esse perfil da pessoa mais experimentadora, que ela vai, tipo, realmente, ela vai aglutinando ali, né? Ela tem uma experiência, ela acaba, a partir do que ela gosta, que ela toma conhecimento, que alguém apresenta uma prática, ela começa a explorar mais isso também, né? Tem pessoas que acabam vendo muito na internet e também vindo... E tem certas coisas que vêm de um passado, né? Tem fetiches que vêm de coisas realmente da infância mesmo, de alguma experiência que teve, não necessariamente traumática, né? Mas que aquilo implantou uma memória que faz você, sei lá, gostar de pés, gostar de coisas tipo, diferentes, assim, por causa de uma experiência específica que você teve. Então é um mundo muito complexo, né? Realmente, assim, de onde vem e como vem não é só de um jeito, né? E é muito importante a gente deixar claro que, por exemplo, nem toda experiência de fetiche ou de, sei lá, às vezes você gostar de dominação, né? Vem de uma experiência traumática, que você sofreu algum abuso, não. Né? Isso pode ter sido da forma como você lida mesmo, como você gosta e aprendeu, isso pode ser saudável também, né? Porque eu acho que tem um pouco de estigma, né? Fala assim, isso aí é porque você, sei lá, tenta ficar achando justificativas pra tudo que você sente, né? De uma forma negativa. Eu acho que nem sempre é assim. Né? Mas você, dentro do seu consultório, né? Eu sei que muitos homens gays procuram você pra ali ter uma conversa com você que não se sentiria confortável tendo com outro médico. E esse é meu caso, assim, né? Acho que você foi o primeiro médico que eu tive coragem de me abrir das práticas sexuais que eu gosto, assim, de fetiches, né? Sim. Mas no meu caso, com certeza, mas eu queria saber se isso é comum, essa vergonha de falar sobre o fetiche. Muito. Realmente tem pessoas que hesitam muito em falar, tem pessoas que já vêm, né, direcionado,
mas você poder acessar esse local, que para muitas vezes é um local que você fazer de tudo para ele ficar inacessível, né? Tem gente que muitas vezes nem conseguem praticar certas coisas com seus companheiros, não conseguem falar. Então você, às vezes, por ter, às vezes, uma curiosidade ou por ter praticado alguma coisa, ter acontecido alguma coisa, é muito difícil, né? Até falando de saúde íntima, pro médico tem gente que hesita muito, né? Mas eu gosto muito de muitas vezes ser procurado por saber que eles não vão ser julgados pelo fetiche que eles praticam, né? Eu posso eventualmente achar certos pontos de melhora, de mudança, de prevenção, né, de redução de danos, né? Mas julgamento, eu não acho que cabe ao médico esse papel. Aliás, não cabe a ninguém, né? Mas assim, ao médico, ele é um momento de acolhimento, né? Uhum. Então, realmente, eu agradeço, né, por ter esse tipo de referência, mas eu acho que eu tô fazendo o mínimo mesmo, que é você não julgar e acolher e ouvir a pessoa. E assim, eu acho que a maioria dos fetichistas, a imensa maioria dos fetichistas, a gente consegue praticar de uma forma segura, consensual e saudável, né? E eu acho que, claro, a gente tem uma gama de coisas que podem acontecer, mas na maioria dos casos eu acho que é possível, sim. Legal. Não, mas isso é muito importante, né, quando a gente fala da representatividade LGBT, mas não só isso, né? Acho que o que você falou que é o mínimo, eu acho importante para os médicos que estão nos Sim. ouvindo, nos assistindo, que é, porque quando eu descobri meu diagnóstico, eu testei positivo para HIV e também para sífilis. Eu lembro que a enfermeira disse assim, quem mandou não usar camisinha? Sim. Sabe, como se eu tivesse Sim. escolhido isso, assim, Sim, né? sim. Então eu acho que não só de quando você descobre um diagnóstico como HIV ou qualquer outra ISTs, mas também se alguém chegar, você é um profissional de saúde, não necessariamente LGBT, mas se alguém chegar expondo uma prática de fetiche, não julgue, né? Como você disse, não cabe a você julgar. Claro. Eu acho que cabe a direcionar para uma prática segura. E tente se informar como isso, porque... Com certeza. Né, e aí essa minha pergunta é tipo, qual que é a régua dentro da medicina para o que de fato é uma análise clínica do que é moralismo, assim, sabe? Isso é difícil. A nossa formação é muito deficiente nesse aspecto, né? Muitas das coisas que hoje em dia eu ensino não foi da minha formação médica clássica, né? E eu sou uma pessoa hoje com doutorado, né? Muitas coisas eu procuro outros autores que têm essa vivência, né? Eu acho que isso está mudando, a gente já tem realmente na graduação aí disciplinas como de saúde LGBT e tal, que eu não tive, né? E eu comentei com o Danilo, meu namorado, né? Eu falei assim, a nossa formação quando a gente vai lidar com ISTs vai ser sempre de julgamento de fator de risco e tipo assim, raramente vai ser de acolhimento, né? Então normalmente o médico quando lida com IST, ele vai falar, mas também, né? Por que transou sem camisinha? Por que transou com mais de uma pessoa? Por que isso? Porque nunca vai ser, não é nunca, né? Quando a gente aprende vai ser sempre assim, mas isso, o MST nunca vem sozinho. Mas provavelmente ele deve ter relação. Então, tipo assim, é sempre sobre você presumir, né, certas coisas, né? Por exemplo, nunca, quem vai ter HPV anal vai ser só um homem gay. Não, um homem hétero pode ter também, né? Então a nossa formação tem muita deficiência nisso, eu acho. Espero que esteja melhorando, né? Eu acho que está. Mas quando a gente fala isso de coisas básicas, que são ISTs e tratar de homo, trans, sexualidade e coisas hoje que na minha visão são até banais, né? Pro médico lidar. Quando a gente vai falar de fetiches, aí pra mim já enfim, tem médico que não tem ideia do que se passa no mundo, e o que eu falo, o médico nunca é obrigado a saber de tudo também. Claro, ele tem que saber o básico, mas os caras falam, eu pratico tal coisa. Aí o médico fala, cara, não tenho ideia do que é isso, né? Eu acho que o menino fala, olha, eu não sei o que é, você pode me explicar o que é, pra pelo menos eu ter uma ideia como é essa prática. Às vezes ele fala um nome meio... Aí o paciente, se ele tiver paciente, ele pode explicar, e o médico vai atrás, se informe, lê um pouco, vê se tem um artigo sobre isso, né? Eu acho que o que cabe ao médico, ele sempre ter esse cuidado de dar a atenção que o paciente merece. Que não precisa ser naquele momento, que às vezes foi um choque, nossa, essa prática, nunca ouvi falar, né? Mas se ele deixar isso para um retorno, ou se ele talvez chamar um colega que talvez possa saber, enfim, o paciente se sente melhor acolhido, né? E hoje, dentro da comunidade, existe muitos grupos de fetiche, né?
Porque isso era algo certeza. que se tinha muito medo, muita vergonha. Sim, Então, hoje existe o grupo dos pigs, o grupo dos couro, sim, dos cachorros. Tem sim. toda uma comunidade Uma em volta. identificação, né? Eu Uhum. acho que a comunidade era tão diversa, né? E esse mundo dos fetiches é tão diverso que acabou tendo, as pessoas acabam formando certos nichos, né? Uhum. Que é mais fácil de você, por exemplo, se você tem uma tag no aplicativo lá do seu fetiche, você sabe que você vai poder falar sobre esse fetiche sem ser julgado. Uhum. Porque dentro da comunidade a pessoa sofre preconceito e estigma também, né? Você vai no Twitter, não vai ser poucas pessoas que vão falar, nossa, mas pig, que esse povo, tipo, sabe, tipo, não entende o que tem por trás, assim, se você não gosta, só não pratica, Uhum. né? Então, eu acho que essa vantagem da internet, dos aplicativos, de criarem esses nichos que eu acho que são importantes, sim, para não ter julgamento, né? Vamos à lista dos fetiches? Vamos, bora lá. Eu quero que você. Tô brincando. De amor. Tô brincando. Eu quero que você fale qual fetiche, se o fetiche é seguro ou não. Não, vamos lá, vamos pensar melhor. Eu vou falar o fetiche pra você Tá, e eu quero que você me diga como é uma maneira segura de realizar esse fetiche e quais são os riscos também. claro. Então vamos lá. Primeiro fetiche, que é um fetiche que eu tenho muito. Aham. Pé. Sim, Acredito que pode ser um fetiche seguro, mas muitas pessoas gostam do pé sujo. sim. Esse é um ponto, uma coisa que acontece. Pé é um pedaço de pele, né? Uhum. Então, assim, quando a gente vai beijar uma boca, quando a gente vai chupar um pênis, quando a gente vai lamber um ânus, a gente lamber o pé não tá sendo muito. A troca ali de bactérias não tá sendo muito diferente. Claro que um pé sujo do chão, né? Que eu sei que tem isso, a pessoa vai estar se arriscando mais, Uhum. né? Então ela vai realmente poder ter contato com bactérias do chão, parasita, ovo de parasita, vírus, tudo que tá ali no chão e a gente sabe, sei lá, onde aquele pé passou, a pessoa vai estar se arriscando mais, Uhum. né? Para mim, eu vou dar um exemplo. Uma coisa é um cunete, num ânus que tomou banho, tá limpinho, fez a chuca, lavou direitinho, e você vai meter a língua ali. Você não tem risco? Tem. Uhum. Tem risco de hepatite, tem risco de parasitose e tal. Mas é muito diferente você pegar um cu que acabou de cagar Uhum. e lamber aquele cu. Você vai estar. Os riscos, qualitativamente, talvez sejam os mesmos, mas quantitativamente é um risco muito maior, Uhum. né? Então, o pé, pra mim, é um fetiche que tem poucos riscos. Claro que o pé, ele pode ir em vários lugares, né? Você pode introduzir um pé no ânus, por exemplo, Uhum. um pé na vagina, que a gente chama de fitting, né? Que é o fisting do pé, que acaba tendo um pouco de risco a mais, de lacerações e tal. Mas é isso, né? Quem gosta, deixa a unha cortadinha, né? Preferencialmente. Então, preferencialmente um pé limpo. Mas se for um pé sujo também, o O pé risco... sujo você vai estar se arriscando a essas infecções e parasitose, gastroenterites. Porque é isso, um pé sujo é um pé que tem uma microbiota, que é uma população de micro-organismos maior do que um pé limpo. Tá. Cuspe. Cuspe é igual beijo, né, gente? Não muda É nada. um beijo, né? Então, e beijo não é inócuo, né, também. Uhum. Beijo passa herpes, beijo pode transmitir sífilis, enfim, né? E se você tiver com um resfriado, você pode pegar um resfriado, mas é igual um beijo, né? Claro que tem gente que tem nojo, aquela escarrada, né? Que tem gente que gosta do cuspezinho e tem gente que gosta da escarrada. A escarrada, você vai ver um muco ali que talvez tenha outras coisas, mas o risco é quase igual de um beijo e de um boquete, enfim, etc. Então, acho que o risco... Não tem grandes coisas a se falar sobre o cuspe, né? Tá, agora vamos começar um pouco mais polêmico. Mijo. Mijo, o xixi. Né? Assim, deixa eu te falar uma coisa, me corrija se eu estiver errado. Mas eu sempre escutei que a urina é estéreo. Mas é mesmo. Se você fazer um teste de urina, uma cultura de urina, o teste normal é não crescer nenhuma bactéria. As bactérias que muitas vezes crescem vêm do trajeto, né? Principalmente do final ali da uretra, ou às vezes a mulher também, as pessoas com vagina, o contato com os grandes lábios, que é muito perto do ânus. Mas em teoria o xixi, se você pegar uma sonda, colocar lá dentro da bexiga e pegar o xixi, esse xixi não pode crescer bactéria. Porque se cresce bactéria é um indicativo de uma infecção urinária, né? Enfim.
Agora, o xixi, ele passa por locais, por exemplo, a uretra. E a uretra, ela pode ser colonizada ou estar infectada por uretrites, por clamídia, gonorreia. Então, se a pessoa já está contaminada por um IST, a urina pode ser uma via de transmissão dessa IST. Tem gente que gosta. E o xixi também, ele vai em vários lugares, né? Então, um banho de xixi, normalmente é tranquilo. Seguro. Normalmente, o risco é bem baixo. Agora, se a pessoa gosta de beber, ou então o xixi na mucosa da vagina, do ânus, aí tem o risco das ISTs pela uretrite. Então pode transmitir uma clamídia, uma gonorreia do xixi no reto, na vagina e tal, se a uretra estiver infectada, tá? Mas também isso pode acontecer com sexo comum, né? Pode. Aí a pessoa já está com IST ou já é colonizada. Então mas o xixi não aumenta as chances, ele... Não, talvez até diminui. O xixi é mais ácido. Então as bactérias... Lembra que a gente fala que quando a gente penetrou um ânus, penetrou a vagina, é bom fazer xixi depois? Porque ele dá uma lavada nas bactérias e o meio da urina é mais ácido e não é um meio bom para as bactérias no geral. Mas pode acontecer de transmitir alguma IST bacteriana, viral, por exemplo, né? Pelo xixi. Mas, via de regra, seriam os mesmos riscos de uma relação desprotegida, ou então quando a pessoa ejacula, tá? Então, o xixi não traz nada a mais de risco. Então, o grande problema do xixi pra mim é que eu falei, onde você vai, né? Então, se você beber o xixi e engolir o xixi de uma pessoa que, por exemplo, usa um medicamento, que a pessoa usou uma droga, que usou êxtase, cocaína e tal, a pessoa que vai ingerir o xixi, dependendo da quantidade, ela pode e provavelmente vai sentir os efeitos dessa substância. Você jura? Sim, porque... Então, se uma pessoa tomou uma droga, ela usou cocaína, por exemplo, e a pessoa tomou o xixi dela... Você pode ficar com o efeito da cocaína. Isso ocorre muito com a metanfetamina. Isso, inclusive, faz parte do mundo das pessoas que praticam o chemsex. Por exemplo, usar metanfetamina, colocar um funil no ânus, urinar no ânus, e a pessoa que for urinada, ela vai sentir os efeitos da metanfetamina pelo xixi que entrou ali. Isso é feito de uma forma consciente, pelo menos, né? A pessoa, tipo, beleza, eu quero que isso aconteça. Mas outra pessoa não, a pessoa simplesmente está numa balada, o cara tomou êxtase, você bebe aquela urina, você vai sentir os efeitos do êxtase e às vezes você não estava contando com isso. Aí você acha, nossa, eu fui drogado à força, né? Não sei. Então, o xixi é um meio de excreção, né? E a excreção, via de regra, por exemplo, cocô, ânus é órgão excretor. Não é. Ânus é órgão digestivo, tá? A gente elimina fezes, mas fezes não é excreção. Excreção é xixi. Então, tudo que está em excesso no nosso corpo, toxinas e medicamentos, que são drogas, né? Drogas são medicamentos e tem as substâncias de abuso. A maioria delas tem uma eliminação pela urina. Então, o remédio que a pessoa toma, a maioria deles vai ter pelo menos algum dos componentes, às vezes o medicamento ele é quebrado, mas muitos, pode ser psicóticos, antibióticos, então tudo que a pessoa está tomando vai acabar sendo xixi, a maioria delas. Então, o cuidado é você beber. É bom ter essa conversa. Você toma alguma coisa, você usou alguma coisa, para não sentir esse efeito tóxico da urina no organismo. Por exemplo, eu que tomo o remédio, o Tarve, para o HIV. Se alguém toma minha urina, ela vai estar introduzindo o remédio nela, mas aí nesse caso não tem problema nenhum. Não, a não ser os efeitos colaterais do remédio, que hoje em dia são muito poucos, né? Os antirretrovirais têm muito poucos. Mas pode ter interação medicamentosa, né? Muitas vezes, né? A pessoa toma remédio, aí você engole a urina com o outro, pode ter um tipo de interação, né? O grande perigo acaba sendo as drogas de abuso mesmo, né? Então, às vezes, a pessoa acaba ficando sob efeito de drogas sem saber, né? E muitas vezes a pessoa está embalada, às vezes ela bebe urina de várias pessoas. Em festas, principalmente festas de sexo, a gente sabe que as pessoas usam muita droga. Então, acho que o maior risco da urina para mim é esse. Menos o risco de infecções, né? E de intoxicação, pro geral, tipo, sei lá. Às vezes algum medicamento, alguma coisa, a urina pode ter uma concentração dessa coisa maior do que o próprio sangue, do que a própria coisa que a pessoa bebeu. Álcool, a pessoa pode ficar bêbada, entendeu? Que loucura. Você acaba eliminando o álcool pela urina também. Eu não sabia disso. Eu achava que o mijo era algo mais seguro. Assim, do ponto de vista de IST, de infecção e de contaminação, comparado com as fezes, muito mais seguro. Mas eu acho que o principal risco do xixi que tem que ser são as toxinas eliminadas se você for beber e engolir. O mais polêmico de todos.
O mais temido Será? de todos. O mais Vamos lá. loucura de todos, sketch. Aham. Pra quem não sabe, a prática de sketch é uma prática de você comer as fezes da outra pessoa. Sim. E isso sempre me causou muito estranhamento, assim, porque eu fico pensando, caraca, como que alguém pode comer e não fazer muito mal, né? E eu tô correto nisso? Faz muito mal? Como funciona? Então, tudo vai depender de algumas coisas, né? O que são as fezes, né? São restos de alimentos, de tudo que a gente digeriu e que passou por um processo longo de digestão, a gente tem um trato digestivo imenso, que teve efeitos de enzimas digestivas, né? A própria coloração do cocô é por causa da bile, que é produzido pelo fígado, e a bile é uma via de transmissão de toxinas também, que o fígado muitas vezes produz. E no fim das contas é uma massa do resto que você comeu, então é uma coisa pra muita gente nojenta, de ter um odor fétido, já tem uma coisa assim, misturada com todas as bactérias, parasitas, vírus que colonizam o seu intestino, né? Ou colonizam, que é quando ela tá ali de boa, ou com infecta. Você tá com piriri, você tá com uma hepatite A, por exemplo, o vírus vai ser eliminado pelas fezes, certo? Então, o que acontece com o sketch, né? Tem gente que gosta de passar na pele. Não, mas na pele é provável que não aconteça nada depois de se higienizar. É a mesma coisa quando a pessoa, por exemplo, transa, né, sem preservativo, passou aquele cheque ali, normalmente lavou, tá novo, né? O problema é quando a pessoa começa a querer comer, e comer em quantidades, né? Isso, o grande problema, aí as fezes sim já são um material de contaminação. Quando a gente vai falar, por exemplo, como sabe que uma água está contaminada, né? Tipo um rio, você vai pegar uma amostra lá e vai ver os coliformes fecais. Né? Que são os coliformes fecais? É a concentração de uma bactéria, que normalmente é uma bactéria boa, que é a Escherichia coli, que chama coliforme. Então, assim, é uma forma de você ver se uma água de um rio tem fezes de esgoto, por exemplo, né? Então, qualquer pequena contaminação de fezes já é muito ruim, porque tem muitas doenças que são transmitidas de maneira oral, fecal, oral, anal, né? Principalmente as parasitoses, então ameba, giardia, lombriga, tênia, né? Merioxiurus. É a contaminação oral fecal, né? Que é muito comum em crianças, né? Que não lava a mão e tal. Então, né? Já entrando na parte do fetiche, as parasitoses. Então, assim, eu, por exemplo, não recomendo a desparasitação ou desvermifugação de rotina em quem mora em São Paulo, com saneamento básico, mesmo sendo a Sabesp, mas, né, a gente sabe que a nossa água, ela já vem limpa e não precisa tomar vermífugo todo ano. Licor de cacau, igual a Suzana Vieira falava, não precisa. Mas, se você pratica SCAT, eu acho que talvez seja bom. Mas é o único risco que a pessoa corre? Não, não é. Eu acho que a parasitose é um tipo de bicho. Bactérias, né, então a gente tem muito comum entre homens gays, não porque eles praticam SCAT, mas muitas vezes praticam sexo grupal, que um penetra o pênis no ânus, e depois, o ânus pode ser limpo, mas penetra lá, ele vai chupa aquele pênis que acabou de ser penetrado. Então nós temos as Escherichia coli patogênicas, que causam doenças, shigelose, né? Nós temos outras bactérias, vírus, né? Rotavírus, muitos tipos de vírus que causam diarreia. Então, assim, a mesma diarreia que dá aquela gastroenterite que a gente pega na praia, a gente pega na praia porque tem esgoto na água. Então, quem come cocô vai estar ali comendo direto da fonte. Mas, né? assim, de todos esses que a gente citou até agora, esse é o que mais tem risco. Sim, sim. E eu, como eu falei, não quantitativamente, mas qualitativamente, é o mesmo risco de você fazer um cunete. De você chupar um pênis que acabou de penetrar uma outra bunda. Só que quando você come, as fezes aumenta esse risco. Aumenta, porque a concentração daquilo lá, né? Eu nem quero entrar no mérito da IST, porque tem também a questão de IST, o contato com o ânus, HIV, etc. Mas o risco maior, né? Tem um grande, né? A gente conhece bem, né? Que é a hepatite A. Né? Que assim, a hepatite A foi a pior coisa que é aconteceu um na minha vírus que é a contaminação oral anal, e aí existe vacina, né? E muitas pessoas não é escateira. Ela só gostou de lamber o cozinho limpinho. Que foi o meu caso. E que pegou a Foi o meu hepatite A, entendeu? Então não é sobre a quantidade. O ânus, não existe ânus estéreo. O ânus ele vai ser o meio que vai ter. O vírus é uma partícula viral, um DNA, né? Mas então, aí aumenta as chances, né? Aumenta a chance. Foi o meu caso, gente. E quem cuidou de mim foi o Vini na época, né? Porque eu primeiro comecei a passar muito mal. E parecia uma virose comum. E aí eu comecei a ficar amarelo. E comecei a ter muito enjoo, né? Fiquei amarelo mesmo, assim. Você fica amarelo, horrível. E o meu caso foi um pouco grave, né, Vini?
Foi, as enzimas alteraram bastante e assim, a maioria pega criança como se fosse uma virose. Mas a hepatite A pode evoluir para uma hepatite fulminante, que precisa transplantar o fígado. Eu quase fui, né? Quase fui de arrasta. Foi bastante. Por isso, tava cuidado. Tem vacina, então vacinem-se, é super importante, porque é realmente muito ruim. Eu gosto de comentar, desculpa, só pra gente terminar essa história, existia antigamente, quando começou essa questão do LGBT, até antes do HIV mesmo, de, sei lá, várias doenças que eram causadas muitas vezes por contaminação oral, anal, oral fecal, diarreia, e tipo, isso já envolvia outras doenças do ânus. E aí existia uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de doenças, sintomas, né? Que a medicina coloca para delimitar um conjunto de coisas. E é uma coisa super ultrapassada, tinha antes que chamava síndrome do intestino gay. Então, homens gays que muitas vezes apareciam com diarreia, com às vezes inflamação no reto por clamídia e gonorreia, tipo um tanto de doença, uma miscelânea, tem no livro escrito síndrome do intestino gay. Porque o sexo anal, o sexo penetração no ânus, oral anal, é um sexo que vai ter contato com algum tipo de resíduo de fezes, né? E aí isso acaba, eventualmente, causando sintomas, aspas, de uma pessoa que pratica escate, mas não necessariamente ela gosta de comer fezes, entendeu? Mas tem contato, né? Tem contato, exatamente. Um outro também que me causa muito estranhamento, que eu não pratico, mas que eu já vi vídeos, e que eu fico, meu Deus do céu, como é possível? É fisting. Pra quem não sabe, fisting é quando você enfia o braço dentro do ânus. Sim. Tem como fazer fisting em vagina também? Tem a mesma prática. Fisting é punho, né? Então você introduzir o seu punho no ânus ou na vagina, ou, né? Ter essa Só que alguns vídeos que eu vi, a pessoa vinha até o ombro. Então, é isso. É o que eu falo sobre os limites, né? Eu acho que dá pra praticar um fisting seguro? Sim. Eu acho que dá, porque o fist, o cara que recebe o fisting, ele tem uma capacidade de relaxamento do esfíncter, que é o músculo do ânus, é muito maior que uma pessoa tipo que só é penetrada. Então tem pessoas que têm esse dom. E aí o fisting, ele tem que ser feito de uma forma com muita consciência, muita prática, muita lubrificação, você não vai introduzir de uma vez, o tanto que você introduz. Então tudo sobre os limites que você passa. Aí você vai perguntar, mas qual é o limite? A gente não sabe. O médico não tem isso. Fala, você vai até aqui do braço, tá ok, a partir daqui você tem risco. Mas eu acho que é um pouco de bom senso, né? Eu acho que a velocidade que você coloca a mão, existe uma coisa que chama punching, né? Que é a pessoa que faz assim. Esse movimento muito rápido, ele pode perfurar o seu intestino. E perfura mesmo, as pessoas têm que ficar com colostomia. Mentira. Né? Tem. Se você for, muitas vezes, se você tiver uma perfuração e não conseguir costurar, muitas vezes a pessoa fica com uma bolsa de colostomia. Pro resto da vida. Fezes pela barriga. Como que ocorre as piores coisas de fisting pra mim? São, primeiro, pessoas inexperientes ou pessoas que realmente estão extrapolando um limite que muitas vezes envolve drogas, né? E aí, às vezes elas estão tá indo, eu não tô sentindo nada. Você não sente nada na hora mesmo, né? Já tá ali e tal, e quando vê, ela começa a sentir um desconforto no abdômen e tal. Então, assim, o fisting, ele tem o cuidado na entrada para relaxar bem. Então, quem pratica tem que sentir, a pessoa que tá sendo fistada, ela tem que estar com um nível de consciência ok, a dor é um parâmetro que tá legal, sabe, um sangramento, alguma coisa assim. E a profundidade e a força que você usa, as unhas, né, bem cortadas, uso de luvas, né, lubrificantes adequados, pode até usar o J-Lube também, que é aquele lubrificante veterinário, ele é melhor porque ele dura mais, né, e ele é seguro para usar, tá tranquilo também. Então, para mim é isso. Existem os extremos, né, tem gente que gosta, e quando eu falo de fisting, a gente fala do S-play, de outras coisas, outras formas de manipular o ânus e o reto. Tem gente que gosta de prolapsar a mucosa do reto, fazer o rosebud. Eu já vi isso também. E aí... Mas isso é perigoso? É perigoso. Então, por isso que eu falo que, tipo, falar, o fetiche só é ok se for seguro, consensual e... Então, assim, vai ter muitos fetiches que vão sair da lista, né? E eu não quero, eu acho que realmente dá pra gente... muitas vezes falar sobre redução de danos, né? E falar sobre, olha, o que você está fazendo tem alguns riscos. Os riscos são esses, se você fizer dessa forma, né? Para mim, o mais importante é o consensual, né? Então, quando você fala, por exemplo, para mim o pior é o sketch, né?
talvez, eu realmente não me atrai, Eu né? também. Mas normalmente os praticantes de sketch, eles estão fazendo de forma consensual. Uhum. Então, pra mim, a minha linha, como pessoa, como médico e tal, é o limite do consensual, que pra mim tem 3 exemplos clássicos, que seria pedofilia, zoofilia e necrofilia, né? Eu acho que pedofilia e zoofilia por envolver seres que não têm o discernimento de saber o que está acontecendo com eles, né? E foi muito normalizado a zoofilia no Brasil e tudo mais. E necrofilia por vilipêndio, por respeito ao familiar, ao cadáver, enfim, que eu acho que também é uma coisa que pra mim já chega a ser um limite. Que aí já envolve coisa que não tem consentimento. O resto, né, que também, nossa, que coisa bizarra, que coisa, né? Claro, tem coisas que são muito agressivas mesmo, assim, se for entrar nesse mundo aqui. Mas pra mim, o principal limite é o consenso. Então, se você está com uma pessoa, você possa achar que ela não está consentindo porque ela está muito drogada, não faça. Uhum. Não pare, né? Então, o fisting, só pra concluir, tem que entender o limite, tomar cuidado ao fazer drogado, porque pode anestesiar. Pode. E aí os riscos são de perfurar o intestino e alguma IST também? IST também, hepatite C, que é uma IST que normalmente não é transmitida por formas de relação sexual, mesmo desprotegidas, não é tão comum a hepatite transmitida dessa forma, porque ela precisa de um contato com o sangue mesmo, né? Não só o HIV precisa de sangue. O esperma na mucosa do reto já transmite HIV, já transmite hepatite B. Mas a hepatite C normalmente está em contextos sexuais de práticas um pouco mais extremas que acaba às vezes tendo contato com sangue. Uhum. Então, o phishing tem essa questão, o S-play e tal, normalmente a transmissão de hepatite C está mais relacionada nesses contextos. E aí falamos deles, né? Às vezes tem outros fetiches, assim, o dog, né? Que a pessoa se fantasia de dog. É o roleplay, mas né? isso que não traz nenhum risco, né? Nenhum risco. Não, acho que não. Tem gente que problematiza, né? Até quando a gente for pensar, por exemplo, sei lá, pessoa que gosta de ser infantilizada, que gosta de daddy issues, né? Vai ter várias pessoas que vão problematizar, mas, na minha opinião, que o roleplay é uma brincadeira entre 2 pessoas que estão consentindo aquilo. Adultas e que estão se consentindo. Pra mim, mas que coisa problemática. Eu falei, tudo bem, é uma coisa, mas assim, se estão entre 4 paredes ali... E estão consentidos. Não, é uma forma de consentimento. São 2 adultos, né? Tem algum outro fetiche que oferece algum tipo de risco para a saúde das pessoas? Eu lembro muito do sounding, né? Que é pessoas que gostam de introduzir coisas na uretra, né? Que introduz um ferrinho assim, catéter, porque você tem muito risco de infecção, risco de trauma de uretra, e trauma de uretra pode ter consequências como estenose, estreitamento. Tem um vídeo, eu já vi, o cara colocando pilha na uretra. Então, assim, não, se a gente for explorar o que há eu vou falar bizarro, porque é bizarro mesmo, a gente vai ter um mundo, né? Mas é isso, né? Também, pra mim, o soundplay, pra mim é a mesma coisa que o phishing. Tipo, se você souber usar uma coisa estéreo, não é difícil a pessoa ter esse conhecimento. Mas ela faz ali, tá, beleza, né? O cinto de castidade, né? As pessoas gostam de ficar com o pênis preso por meses. E não lava, né? Não lava, às vezes prende os pelos. Tô adorando a cara dela, então acho que é ótimo. Tô amando. E ali... A Fran, coitada, tá gravando esse documentário, vai ficar traumatizada. Nunca mais vai dormir. Tinha que colocar a carinha dela aqui reagindo, ia ser tudo. Aí, assim, o soundplay, deixa eu pensar, mas... assim, é que tem de tudo mesmo. Sim, acho que tem de tudo mas esse soundplays, eu não sabia o nome disso, não. Sonar, né? Sounding. Sounding play, eu já vi, me deu muita agonia, sério, porque eu sinto, assim, sabe, quando eu vejo, eu sinto em mim. Tem o CBT, né, que é uma Cock and Ball Torture, que a gente já fala de práticas de tortura, de agressão com o testículo, com o pênis, que pode ser uma coisa leve, assim, tipo, controlar a ejaculação, até apertar a bola, socar a bola, anel apertando. E aí tem muito tesão nisso, né? E também tem, tipo, todo um espectro de CBT ali, e que, tipo, beleza, você apertar a bola um pouquinho assim, beleza. Agora, se a pessoa levar soco, você pode ter uma lesão traumática de testículo, que pode ser agressiva. Até coisas muito simples, como o anel peniano.
tem as suas regras, né? De não ficar mais do que meia hora, não apertar muito. Pode ser que ajude até a segurar a ereção em pessoas que às vezes não sustentam a ereção. Então já não deixa de ser uma forma de fetiche, né? Um anel peniano ali. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Ah, claro, o fetiche pig, né? Já passamos Sim. aí pelo sketch, mas o fato de não tomar banho. Eu sei que, tipo, o fato de não tomar banho pode não acarretar algumas coisas pro corpo, mas o pênis especificamente, principalmente os pênis não circuncisados, pode ter um problema, né? Você tá falando do queijinho. Isso, Então, o queijo nada mais é do que uma descamação ali da mucosa da glande e do prepúcio, que ele descama aquela pele e aquilo prolifera bactéria, né? E tem gente que gosta de chupar pênis com queijinho, né? Tem. A cara da Fran é muito boa. No fim das contas, tirando o risco de STs e tal, a nossa boca e nosso trato digestivo, ele foi feito para matar a maior parte das bactérias. Então, esse não é tão... Não é tanto. Eu só falo de você... Mas eu tô dizendo pra pessoa que está produzindo. Porque eu sei que, que um dos motivos entendi o seu ponto. Um dos motivos de Câncer de amputação pênis, de pênis vem da falta de limpeza, mas né? isso é uma coisa crônica, né? Então aquela pessoa que não lava o pinto quase nunca, aquilo causa uma inflamação crônica que aumenta o risco de câncer de pênis, junto com o HPV, que também é um fator de risco para câncer de pênis. Agora, pontualmente, 2 dias ali que ficou o queijinho, o boy gosta de chupar o queijinho, consenso, né? Consenso, mas daí... E também... aí os uros pode, não sei, se alguém acha que eu tô falando bobagem aí, depois me corrija, mas a gente tá tendo contato com a microbiota da própria pele, que se você chupar aquilo, a sua saliva já vai ter um tanto de anticorpo ali, o seu estômago vai ter um pH para matar quase todas aquelas bactérias, então, via de regra, não causa grandes problemas, a não ser pessoas que acham aquilo nojento. Aí, né, tem gente que acha beijar nojento, tem gente que... E sovaco com fedido? Por que o sovaco é fedido? Porque a gente tem bactérias da nossa microbiota que proliferam, esses locais têm uma maior concentração, virilha, a região ao redor do ânus e axilas. Nós temos bactérias que produzem feromônios. E os feromônios são uma forma de atração sexual, né? Inclusive, cada um tem um cheiro específico, porque cada um tem um sistema imune específico, né? Então, a gente deixa as bactérias que o nosso corpo quer deixar viver ali, correto? Então, o feromônio é uma forma de atração sexual única. Então, é uma das coisas que mais atrai é cheiro, né? Então, claro, uma coisa é você tá na academia, o cara tá com CCzão lá, e você é obrigado a cheirar aquele CC. Agora, se você manda lá, não passa desodorante hoje, beleza, não tem grandes problemas para sua saúde. Legal. Esquecemos de algum? Tem muitos, né? Não, mas assim, eu queria tentar pegar comuns. nos mais comuns, assim. Eu acho que fichas, play, pés, axilas. Eu queria falar um pouquinho de bondage, de dominação, né? Que o fetiche, né, Léo? Eu ia falar disso no início, acabei passando. Fetiche, a origem vinha de objetos, né? Tipo, eu tenho tesão em salto alto, tenho tesão em objeto, uma coisa que o fetiche era muito coisa de objeto, em cinta-liga, né? E esse tema acabou se expandindo para as fantasias sexuais no geral, né? E existe um mundo que é o BDSM, que é bondage, dominação e sadomasoquismo, que envolve diversas práticas que muitas vezes envolve restrição de liberdade, que é ser amarrado, muitas vezes envolve você fingir que está sendo estuprado, você tem que ter esse tesão em imaginar aquela cena. Vai problematizar, sim, mas tem consenso. Rape play, tem pessoas que querem ser dominadas e querem, que você falou dos cachorros, de muitas formas ali. E o sadomasoquismo, a gente tem tesão em sentir dor e tem gente que tem tesão em afligir dor, né? O Marquês de Sade foi um cara que foi o primeiro que escreveu isso há 300 anos atrás, né? E é um mundo que a gente vê, quando a gente vai entrar nesse mundo, são pessoas sensatas, as pessoas que a maioria tem muita noção do que estão fazendo, estudam sobre, são pessoas que têm uma vida normal, né? Elas vão, trabalham e tal, chegam em casa, botam o couro, tá, né? E é isso, são pessoas que, eu já até falo nos estudos, que pessoas que praticam BDSM têm uma saúde mental melhor do que pessoas que muitas vezes reprimem os seus fetiches, né? E tudo tem, claro, o grande lema do BDSM é o
o consentimento, o seguro, as palavras de segurança, né? Safe words. Isso é bem legal também. Isso é a primeira vez que eu realizei BDSM, foi com um casal, eles me ensinaram sobre essa palavra de segurança, que na época era amarelo, assim. Se eu falasse amarelo, eles paravam imediatamente, assim. Tem que ser uma palavra que você não falaria normalmente numa relação. Porque o fetiche parte da ideia da resistência, né, do BDSM. Sim. Então, você falar não, Exato. às vezes faz parte da cena. Faz parte da cena. Então a gente combinava que era amarelo a palavra, e aí quando eu falava amarelo, aí parava imediatamente mesmo, assim, sabe? Uma vez eu fiz uma sessão com uma pessoa, ela vai saber quem é, que ela me deu uma palavra, eu adoro essa palavra de segurança, que é feijão tropeiro. Feijão tropeiro? Eu nunca ia falar feijão tropeiro no texto, eu adoro falar feijão tropeiro. Depende, né? Se a pessoa comeu feijão tropeiro no dia, aí quando acontecer alguma coisa errada ali, talvez fale feijão tropeiro. Sim. Tá, última pergunta, Vini. Tem algum sinal ali de importante de, seja físico ou psicológico, de entender que aquele fetiche não tá te fazendo bem? Tem algum sinal claro? Eu acho que tem alguns, né? Eu acho que dor, né, é um mecanismo de defesa, né? Então, não mascare a dor, né? Então, eu quero ser visitado, não vou meter anestésico ali. Então, cara, se você tá sentindo dor, saiba que a dor é uma coisa que você tem que saber, cara. A dor, quanto mais dor eu tô sentindo, mais meu corpo tá sendo agredido, né? Então, mas você gosta de doer um pouquinho, cara, entenda, dá uma pausa, né? Então, assim, e cuidado com essas formas de mascarar a dor e mascarar o sofrimento pra você sentir mais, porque o seu corpo é um templo, é uma coisa que precisa ser respeitada, né? E outro é sobre abuso psicológico, né? Tem um filme muito legal que é Pillion, que lançou agora, que fala sobre esse mundo do fetiche e tal, e de como muitas vezes as pessoas, por esse tesão, por essa paixão em ser dominadas e isso, aquilo, outro, acabam entrando em relações tóxicas de abuso psicológico. Então a gente precisa, a gente brinca, né, no BDSM, que a gente precisa do aftercare. Então depois de você levar umas chicotadas, você tem que entender que aquela pessoa talvez ela esteja numa descarga de adrenalina, que ela precisa ser acolhida depois e conversar antes, durante e depois as práticas também, né? Para que isso não afete a sua cabecinha de uma forma ruim. Arrasou. Muito, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você. Vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, não deixem de seguir o Vini, @Dr. Vini Lacerda. @Dr. Vini Lacerda. Dr. Vini Lacerda, agora é doutor com doutorado. e se informem, é isso que o Vini falou, respeitem sempre os limites do seu corpo. Eu acho que a gente tem que entender o que é moralismo e o que de fato é um risco, é um perigo. Acho que quanto mais informação a gente tem, mais a gente se previne. E é muito importante a gente viver a nossa sexualidade, né? A nossa sexualidade já é tão reprimida. Com certeza. Eu acho que vivê-la de forma integral é muito importante, mas sempre colocando a nossa saúde, nosso bem-estar e nosso bem-estar psicológico também em primeiro lugar. Então, muito obrigado. Obrigado, Ale. Vocês continuem nos assistindo, nos seguindo o Vini, seguindo eu, pra gente falar sobre saúde sem preconceito, sem tabu, porque é assim que a gente consegue viver uma vida melhor. Arrasou. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigado pela escolha do tema.